Glorifica isso, glorifica, exalte o nome de Jesus. Aleluia. Ele realmente faz coisas tremendas. Irmã Vivi, vem para cá. Você vai ouvir agora um testemunho real, verdadeiro, daquilo que só Deus é capaz de fazer. Deus fechou a sepultura da morte para esse varão aí, ó. Vocês vão ouvir aqui uma coisa que só Deus. Quando eu vi os filmes, tá aí os filmes, Karine? Karine, os vídeos tá aí? Enquanto eles forem falando aí, vai passar o vídeo aí, você vai entender, né? Irmãos, tudo está no controle de Deus. Tudo, tá bom? Vamos ouvir nossa irmã. Graça e paz, igreja, amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Nunca perca a oportunidade. Saia de casa crendo na sua fé e no seu milagre, porque o Senhor está preparado para fazer. Amém. Pastor, falei que eu ia entrar com o meu varão de mão dadas aqui? Não falei com o senhor? Esse daqui é o Paulo Ricardo. Milagre, nosso milagre. Milagre que vocês oraram junto comigo, clamaram, acreditaram. Eu cheguei aqui na campanha da família. Eu vou falar no finalzinho. Esse daqui é o Paulo Ricardo. Casal com menos quase 40 quilos. Graça e paz por isso, o Senhor é bom. Amados, a gente fala muito sobre oleiro, né? Sobre a fornalha. Quem aqui quer ser curado? Quem aqui? Mas quem de nós queremos passar pela enfermidade? Só é curado quem está enfermo. Só é exaltado quem foi humilhado. Amém? Graça e paz, igreja. O meu nome é Paulo Ricardo, eu tenho 45 anos, esposo da Viviane, tenho uma filha de 17 e uma sogra que é melhor que uma mãe para mim. Eu vou começar contando um pouquinho do meu passado, antes do que me acometeu, para que vocês entendam o tamanho do cuidado de Deus comigo. Eu sou taxista há 18 anos, mas com o aplicativo Uber chegando, a minha profissão praticamente acabou. E há 2 anos eu comecei a trabalhar dirigindo carro de aplicativo. E já no final agora, Satanás ele é muito astuto, né? Ele mudou a estratégia dele. Ele não tira mais as pessoas da igreja, mas ele impõe coisas sobre nossas vidas tão sutis que nós não conseguimos enxergar o caminho que estamos tomando. E eu cheguei a um momento na minha vida que eu não tinha mais prazer de viver. Eu troquei os prazeres verdadeiros da vida por comida. Então eu saía de manhã para trabalhar, não tinha hábito de tomar café da manhã. Chegava na hora do almoço, eu comia 2 cachorro-quentes com 1 litro de Coca-Cola. À tarde parava na loja americana, estava na rua o tempo todo, então tinha essa disponibilidade. E eu comprava uma batata Pringles, uma caixa de bombom e mais uma Coca-Cola de 1 litro. À noite, quando ia para casa, parava numa barraca de lanche, era um X-tudo com mais uma Coca-Cola. E assim estava sendo todos os meus dias, ao ponto de eu chegar a 160 quilos. Eu não caminhava mais 50 metros, eu não conseguia. Eu me limitava a passeios com a minha família, eu não ia mais ao shopping, porque eu não conseguia andar o shopping todo. Praia nem pensar. E assim eu estava vivendo. Eu me cansava até para calçar o sapato. E no final de abril, eu estava trabalhando, tem um local na Barra da Tijuca que eu costumo parar quando o movimento está fraco. E eu comecei a sentir um calafrio, um cansaço. Entrei dentro do carro, deitei o banco, os amigos ainda perguntaram, está tudo bem? Eu falei, só estou cansado, vou descansar. E aquilo foi piorando, eu liguei para casa, pedi para minha esposa fazer uma sopa para mim, porque eu não estava bem.
E já falei para ela, ó, separa utensílios de cozinha só para mim, porque eu não sei o que está acontecendo. Fui para casa, piorei, no dia seguinte acordei e fui direto na drogaria Pacheco fazer um exame de Covid, que sai na hora o resultado. E lá a pessoa falou para mim, olha, eu vou enfiar esse cotonete no seu nariz, vou colocar aqui, está vendo aqui tem uma linhazinha, se ficar azul, você testou positivo. E quando eu vi aquela linha ficar azul, o primeiro pensamento que eu tive foi que eu vou morrer. Porque em fevereiro eu tinha perdido um dos meus melhores amigos, obeso também, hipertenso igual a mim, pré-diabético, ele durou 4 dias. Com 4 dias ele se foi, deixou uma mulher, 2 filhos pequenos. E dali eu já saí, já fui direto para o Hospital Cardoso Fonte. Chegando lá, me passaram alguns medicamentos, eu voltei para casa, comecei a tomar os medicamentos, isolado no quarto. E alguns dias depois eu piorei, liguei para o meu pai veio me buscar e me levou novamente para o hospital. Da primeira vez que eu fui, eu fiz uma tomografia para que eles me passassem os remédios. E aí começou a minha luta na segunda vez, porque quando eu cheguei lá que fui atendido, me mandaram fazer outra tomografia e a primeira coisa, quando eu cheguei na tomografia, o rapaz que praticava, que fazia o exame, falou que não ia fazer o exame por causa do meu peso, que a máquina não suportava 160 quilos. Eu falei, mas eu tive aqui no domingo e fiz o exame. Ele falou, problema de quem fez, eu não vou fazer. E aí eu voltei novamente lá para o médico da emergência e começou ali uma discussão entre o médico e o técnico e o enfermeiro, e ele bateu o pé e falou que não ia fazer o exame. E aí o médico falou para mim, então eu estou te internando agora. E eu não tive tempo nem de falar com ninguém, eu só peguei meu telefone e mandei uma mensagem, estou internado para algumas pessoas e lá não tem sinal, e falei que eu consiga que essa mensagem chegue. Porque eles já tomaram a minha roupa, meu telefone, tomaram tudo, e ali eu fiquei internado. Fiquei por 3 dias, irmãos, sem tomar um medicamento, com Covid piorando, porque ninguém achava a minha veia. Minha veia é muito difícil de acesso. E no 3º dia eu falei para o médico, doutor, vocês vão me matar, porque eu estou com Covid piorando e não tomei um medicamento até hoje. E aí apareceu um enfermeiro, Marcos, o nome dele, com muita boa vontade, e ele conseguiu achar um acesso. E aí eu fiquei feliz, comecei a tomar o remédio naquela noite. Só que pela manhã, Satanás, novamente, ele não desanima, ele não para. Quando eu olhei as bolsas de soro todas cheias, a veia entupiu. E foi uma tristeza muito grande, e aquela guerra, aquela luta. E eu fui para o CTI. E veio a informação, através de uma doutora, a doutora Raquel, uma fisioterapeuta, veio com um médico me dar a notícia. E eles chegaram para mim e falaram, Paulo, você vai ser entubado. E ali eu falei, tudo bem, eu só posso fazer uma coisa? E ela falou, o quê? Eu falei, eu quero fazer uma oração. Ela falou, tudo bem. Eu peguei na mão de uma doutora, na mão do doutor, e comecei a orar. Eu falei, Senhor, fugiu. Para mim, eu não tenho mais condições, eu não tenho mais o que fazer. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, eu pertenço a Ti, a partir de agora. Que a Sua vontade seja feita. Capacita esses médicos, abençoa eles, Senhor, e que eles possam fazer o melhor para mim. E pelas palavras dessa própria doutora, toda a equipe começou a chorar no CTI. E eu fui entubado. Entrei em coma induzido. Fiquei 18 dias entubado. Meus rins pararam de funcionar. Eu fiquei 22 dias fazendo hemodiálise. E em determinado momento, eu tive uma parada cardíaca. Na verdade, eu tive 2. Uma no primeiro momento na intubação, que me intubaram errado. E a segunda parada cardíaca, que foi de 6 minutos.
Essa parada cardíaca foi no final de semana. E a minha esposa só recebia os boletins médicos de segunda a sexta-feira. Então ela só ia ter essa informação na segunda. Só que a minha irmã tinha uma conhecida que trabalhava no hospital. E essa conhecida foi me visitar e soube do que aconteceu. Ela imediatamente ligou para minha irmã e contou tudo para minha irmã. Inclusive falou que as palavras do médico eram, que era muito sério. E foi todo mundo, a minha família, da parte da minha mãe, para a porta da minha casa, tocou o interfone. Quando a minha esposa saiu, que olhou todo mundo, ela falou: o que aconteceu? Meu marido morreu. E falaram para ela: não, você precisa ser forte, você precisa ter muita força, porque aconteceu algo terrível. E ela: o que aconteceu? Ele teve uma parada cardíaca de 6 minutos e está em estado gravíssimo. E ela falou: vocês vieram aqui para isso? Voltem para suas casas, vão orar, porque meu marido vai ser curado. Aleluia! E na segunda-feira ela recebeu aquela notícia, ligaram para ela: a senhora é a dona Viviane, esposa do senhor Paulo? Sim, sou eu. Então, seu marido, ele teve uma parada cardíaca de 6 minutos. E na melhor das hipóteses, se ele sair do coma, ele vai ficar na cama em estado vegetativo. E eu passei aquele coma, fui adiante, lutando muito. Os meus pulmões ficaram 75% tomados, eu fiquei só com 25% de respiração, ligados a fios, a tubo. E em determinado momento, isso foi avançando, e a minha esposa orando em casa, Deus falou com ela. E Deus falou assim: filha, hoje eu estou desconectando o seu marido e conectando na videira verdadeira. Isso também foi no final de semana. E ela não hesitou em acreditar, em crer naquilo que Deus falou para ela. Ela pegou, foi nos nossos grupos de família, nos grupos de oração, e ela falou: olha, se preparem, porque hoje o quadro dele está mudando. O Senhor veio aqui e falou para mim que ele está desconectando, está conectando na videira verdadeira. E na segunda-feira, quando ela recebeu a ligação do médico novamente, a única coisa que ela queria saber era como ele está, e os aparelhos, e os fios. Não tem mais aparelho. Não. Não tem mais fio. O seu marido está respirando sem aparelhos. E ali, eles começaram a tirar a sedação. Eu vim voltando. E aí eu tive uma experiência com Deus muito grande. Eu já estava lúcido no CTI. Eu já via as pessoas, eu já falava com as pessoas muito mal, eu não conseguia falar direito. Eu fiz uma traqueostomia no pescoço, Então, eu não podia comer e nem beber nada. Eu fiquei dias sem beber um copo d'água. Hoje eu dou um valor enorme a um copo d'água. Sabe o que acontece, irmãos? Satanás, ele coloca na nossa mente, no mundo hoje, que nós precisamos de muito para ser felizes. Então a gente trabalha como louco, sabe? A gente luta, a gente se esforça para dar o melhor para nossos filhos, quem tem filhos. E esquecemos da essência de Cristo. Jesus Cristo era humilde. E hoje eu entendo, sabe? Nós não precisamos de nada a não ser da presença do Senhor para ser felizes. E eu no CTI, já lúcido, e eu me vi sendo levado. Isso é uma experiência espiritual. Eu me vi sendo levado a uma sala toda de vidro, em uma cama grande, muito confortável, com ar-condicionado muito forte, com uma música, um som que remetia ao som dos pássaros,
das plantas, do vento. E esses vidros davam fundos para uma mata. E no Hospital Cardoso Fontes, quem conhece, na Serra Grajaú, Jacarepaguá, ele fica na frente, atrás é uma mata. E eu via duendes, fadas, cogumelos, esse tipo de coisa. E eles ligaram aquele som, e aquilo foi entrando em mim, aquele vento gelado. Eles colocaram uma flor no meu nariz, e era chamada flor de lótus. Eu nem conheço essa flor. Eu sei que tinha um cheiro muito forte, muito agradável, e eu fui entrando num transe, sabe? Aquilo foi me extasiando, e aquilo foi a manhã toda, e quando chegou ao meio-dia, foi encerrada aquela sessão, porque era parada para o almoço. E eram os mesmos médicos, os mesmos enfermeiros que eu via no CTI, eu via praticando esse procedimento comigo. E eu tinha algo que era colocado aqui no meu pescoço, que eles colocavam, eu não sabia o que era. E enquanto parou para o almoço, o senhor veio palestrar comigo. E o senhor falou: filho, esse procedimento não provém de mim. E eu falei: não provém do Senhor? Ele falou: não, esse procedimento não provém de mim, é uma medicina alternativa. E eu falei: sim, Senhor. Então eu não vou fazer, porque após o almoço teria a segunda sessão. E aí veio uma enfermeira, depois do almoço, mexer no meu pescoço, e eu falei que não ia mais permitir, que eu não faria mais. E aí começou uma confusão no CTI. Porque eu estava espiritualmente no plano espiritual, mas o meu corpo estava no plano natural no CTI. E a enfermeira que veio até mim, ela veio para fazer um curativo no meu pescoço do acesso. E eu falei que ela não ia fazer. E aí começou uma confusão tremenda, eu falei: não vou fazer. Aí veio o médico, veio o enfermeiro, veio um monte de gente, veio assistente social, veio psicóloga, e eu não vou fazer, e ninguém vai tocar em mim, não vou fazer. Por quê? Eu falei: porque isso não é de Deus, vocês sabem que vocês estão fazendo, não é certo, eu não vou fazer. E aí eu passei a ver 2 enfermeiros armados, e uma enfermeira mulata de trança na cor, com uma roupa verde. E ela falava assim: ele já descobriu, ele já sabe o que acontece aqui, e não quer terminar. Mata logo ele. Vamos matá-lo. E nesse mesmo tempo, a minha esposa em casa entrava em guerra espiritual, que ela estava dormindo e via uma mulher negra de trança nagô, com uma roupa verde e um chapéu de bruxa entrando no nosso lar. E ali ela começou uma batalha espiritual, uma guerra, e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, ela venceu. Essa guerra, o Senhor venceu, e ela conseguiu, através do sangue de Cristo, expulsar aquela mulher de dentro da nossa casa. E ela teve que ser chamada no CTI, porque eu não deixava mais ninguém mais me tocar. E ela chegando no CTI, fizeram uma série de perguntas a ela, se eu usava drogas, se eu tomava medicamentos controlados, porque eles não entendiam o que estava acontecendo. E ela falou: não, meu marido não usa nada disso. E quando ela chegou no CTI, que ela me olhou, ela falou para a psicóloga: alguma coisa está acontecendo aqui. O meu marido não está bem. A fisionomia dele, a aparência, a higiene não está boa, alguma coisa está errada. E ela veio até mim e eu falei para ela: você vai embora agora, vai pegar nossa filha e vai sumir, porque eles vão me matar. Eu não vou permitir que façam comigo mais, e eles vão me matar, some. E eu muito nervoso, eu não conseguia falar direito, e a assistente social perguntando à psicóloga o que estava acontecendo. E eu muito insistindo para ela ir embora, eu não deixava ela falar, ela foi embora. E aí os enfermeiros vieram, e aí no plano espiritual eu vi o enfermeiro com uma seringa na mão, me dando uma injeção no pescoço. E ali eu comecei a agonizar. E eles falavam assim: cadê o teu Deus agora? Porque você realmente é crente. Você preferiu morrer
do que ficar num procedimento durante 2, 3 dias e ser curado, algo que demoraria meses se você fosse curado, mas você preferiu morrer. Cadê teu Deus para te socorrer, para te salvar? E eu morri. A partir daquele momento, eu me vi sentado em um sofá, morto durante 3 dias. Eu fiquei ali sentado. E os enfermeiros e enfermeiras, os mesmos, passavam na minha frente. E eu chamava, eles não falavam comigo. E eu sentado ali o primeiro dia, vendo tudo aquilo, eu vi o meu funeral sendo negociado. Eu vi um médico que andava todo de linho. Eu via, ele estava no CTI, esse médico. Ele era como se fosse um deus dentro do CTI. As mulheres todas se rendiam a ele. As funerárias tratavam tudo com ele. Ele é como se fosse o chefe. E eu ali o primeiro dia, eu vi minhas roupas sendo queimadas, cremadas. Eu vi pessoas sendo cremadas. Eu vi meu corpo no caixão, pronto para ser cremado. E no terceiro dia eu falei, Senhor, eu já estou aqui há 3 dias. E agora? O que vai ser de mim? Por quanto tempo eu vou permanecer aqui? E aí o Senhor veio palestrar comigo novamente. E ele falou assim, filho, eu tenho algo para te ensinar. A primeira coisa que eu quero te ensinar é o primeiro mandamento. Qual é? E eu falei, Senhor, é amar a Deus acima de todas as coisas. E ele falou para mim, isso você já aprendeu quando decidiu morrer por mim, assim como os meus discípulos. Quando você recusou aquele procedimento, você estava provando o seu amor por mim, abandonando a sua vida na terra e aceitando morrer, mas não sendo conivente. Falei, amém, Senhor, glória a Deus. E ele falou, mas eu tenho mais alguma coisa para te ensinar, filho. Eu falei, sim, pai. Qual é o segundo mandamento? Eu falei, amar ao próximo como a ti mesmo. Ele falou, então a partir de agora começa a liberar o perdão. E eu sentado naquele sofá, passou o primeiro enfermeiro e eu chamei aquele enfermeiro. E aí ele me ouviu e veio até mim. Eu segurei na mão dele e falei assim, irmão, eu quero te pedir perdão. E aí ele falou assim, mas perdão por quê? Você não me fez nada. Eu falei, eu não sei o que eu te fiz, mas eu preciso do seu perdão. Ele, tá bom. Eu falei, não, eu quero ouvir que você me perdoa. E ele falou, eu te perdoo. E aí eu liberei. E assim começou, com outros enfermeiros, com técnicos, com médicos, todas as pessoas que passavam por mim, eu pedia perdão, perdão, perdão. Quando chegou naquela enfermeira de trança, ela falou para mim, eu não vou te perdoar. E eu continuei pedindo perdão. Quando trocava o plantão, eu pedia perdão para os outros. Trocava o plantão novamente, eu ia pedindo perdão a todas as pessoas. E o médico de linho não chegava mais próximo de mim. Até que só sobraram os dois, ela e ele. E eu consegui com muita insistência que ela falasse que me perdoava. E o último foi o médico. Em uma oportunidade eu também consegui que ele chegasse até mim. E quando ele me perdoou, eu não me vi mais no sofá. Eu me vi na cama, no CTI. E quando o plantão trocou, a enfermeira-chefe vem com a enfermeira que vai assumir o plantão, passando leito por leito e passando o que acontecia com o paciente. E quando elas chegaram até mim, eu fiquei muito surpreso, porque ela falou assim, olha aí o garoto do perdão. Só que isso foi no mundo espiritual. Só que eu estava pedindo perdão no mundo natural também, e eu nem sabia. O perdão eu estava pedindo ali. Eu mesmo estando no plano espiritual, pedindo perdão no plano natural. E ali eu fui, comecei a melhorar, e fui melhorando. E um certo dia, chegou um rapaz para mim e falou assim, Paulo,
eu estou pedindo uma vaga para você na clínica médica, no quarto. Eu falei, glória a Deus por isso. E ele falou, até o final da noite você vai para o quarto. E minha esposa orando, Deus falou assim para ela, eu estou causando um rebuliço agora naquele hospital. E quando chegou a noite, à tardinha, veio um rapaz novo, todo social, tirou foto do meu prontuário, me fez um monte de perguntas e falou, você vai subir hoje, vai para o quarto, é mais confortável, você vai ter visita, vai poder ficar com o celular e tudo mais. Eu falei, glória a Deus, beleza, radiante. E quando a médica chegou com o pedido, né, com o leito que foi liberado, ela falou, quem é fulana? Fulana? Isso. Fulana vai subir. Aí todo mundo se revoltou, até os enfermeiros. Não, quem vai subir é o Paulo. Ela, não, quem vai subir é fulana. Não, quem vai subir é o Paulo. E aí eles começaram uma discussão tremenda. E acabou que não subiu ninguém. Ela falou, então ninguém sobe. Se ela não sobe, ninguém sobe. Mas antes disso, eu pulei uma parte importante. Foi o momento que eu tive a segunda parada cardíaca de 6 minutos. Isso também é muito importante. Quando eu tive a parada... Não, isso. Eu fui para o quarto. No dia seguinte, eu fui para o quarto. Fui para o quarto. Ou melhor, antes de ir para o quarto, deixa eu retornar. Eu fiquei alguns dias sem poder beber água e sem comer, só sendo alimentado por sonda. Eu fiquei com os lábios todos cortados, fiquei seco, totalmente seco, porque o líquido não era suficiente para a nutrição que você estava... a nutrição não era suficiente. Na verdade, ele não bebia água, ele estava usando aquelas nutrições, né, que eles colocam e já estavam há 2 dias sem colocar a nutrição. E aí chegou um cirurgião no CTI, e esse cirurgião, ele olhou para mim, não tinha nada a ver comigo, ele olhou para mim e falou assim, há quanto tempo você está sem soro? Eu falei, já tem uns 2 a 3 dias que não colocam soro, só o alimento. Ele falou assim, espera aí que eu vou resolver teu problema. Ele foi lá dentro e voltou com um copo d'água e um canudo. Ele abriu aquele copo d'água, botou o canudo e falou, bebe devagar. Aquilo foi entrando e foi me lavando. Eram muitos dias. Gente, ele estava com atráqueo, então ele não podia beber nada. Eu não podia beber nada porque se eu bebesse, podia ir para o pulmão, ao invés de ir para o lugar certo. E era necessário fazer alguns procedimentos, alguns testes para saber para onde iria a alimentação. E esse médico me deu um copo d'água. Quando eu acabei de beber, a enfermeira-chefe olhou para ele, para o cirurgião, e falou assim, você é louco? Você não pode fazer isso, você não tem direito de fazer isso. E ele falou assim para ela, você sabe o que é hierarquia? Eu faço o que eu quero e assumo a minha responsabilidade. Daqui a pouco eu trago outro copo d'água para você. Vocês querem matá-lo, mas eu não vou permitir. Essa foi a frase do cirurgião. E passou mais algumas horas, chegaram as 2 fonoaudiólogas, com 2 copos com líquido em pasta, uma pasta azul, e falaram, nós viemos fazer um teste com você, Paulo, eu já estou sabendo que te deram água. E eu falei assim, não, me deram um golinho. Aí o cirurgião estava passando e falou, não, eu dei um copo, porque vocês estavam querendo matar ele de sede. E eu fiz aquele teste com aquela papa, bebi os 2 copos, ela enfiou pela minha tráquea aqui um tubo e identificou que estava indo para o local certo. E aí ela começou a liberar a água de pouquinho em pouquinho para mim. E a alimentação começou a vir em líquido. E eu fui me fortalecendo até ser transferido para o quarto. Antes de transferir, no mesmo dia da nutrição ali, o enfermeiro, chegou uma outra menina com um negócio assim de plástico redondo, e ela falou, Paulo, isso aqui nós vamos colocar na sua tráqueo a cânula, dá o nome de cânula.
Quando começar a fechar, nós vamos diminuir um pouco, botar uma menor. Por último, vai ser trocada por uma cânula de ferro até fechar para ser retirada. E o cirurgião, novamente, eu creio que usado por Deus, aquele homem, foi um anjo do Senhor. Ele olhou para mim, olhou para ela e falou assim: vocês estão de brincadeira, né? Me dá teu controle da cama aqui. Me deitou quase de cabeça para baixo, todo mundo olhando para ele no CTI. Ele falou: traz um bisturi. Trouxe um bisturi, ele começou a cortar os pontos da minha tráqueo aqui. Traz uma gaze e um soro. Limpou, botou a gaze e os esparadrapo e falou: tua cânula, tua tráqueo está pronta, não vai botar cânula nenhuma, nem de plástico, nem de ferro. É só fazer curativo até fechar. Vocês param de bobeira. É isso que tem que ser feito. E ali essa parte foi tratada para a honra e glória do Senhor. Eu fui transferido para o quarto e tudo dava errado, irmãos. Quando cheguei no quarto, a cama que eles me botaram não funcionava. Não subia, não descia as costas, tiveram que arrumar outra cama, uma confusão tremenda, arrumaram outra, me botaram em outra. A minha esposa foi me visitar, conseguiu, graças a Deus. E enquanto ela está me visitando, chegou a doutora Raquel. A doutora Raquel, ela é fisioterapeuta, me acompanhou desde o início no CTI. Ela era do CTI. E as pessoas entravam naquele quarto e parecia que eu era um fantasma, gente. Eram enfermeiros, médicos, e olhavam para mim e falavam: Paulo, você está aqui. Você está vivo. A minha esposa é testemunha. Ela olhava para mim e falava: quem é? Eu falei: sei lá. Eu nunca vi essas pessoas. E essas pessoas trataram de mim. No primeiro dia que ele foi para a enfermaria, eu desisti de contar. Eu contei 17 profissionais que vinham e olhavam. Vinham e olhavam e iam embora. Ninguém acreditava que eles tinham sobrevivido. E a doutora Raquel chegou, gordinha, e ela falou: Paulo, tudo bem? Como é que você está? Eu vim aqui que eu quero te contar algumas coisas. Eu falei: tudo bem, doutora. E eu também não lembrava dela. E ela falou: Paulo, eu quero te mostrar um vídeo. E aí ela mostrou um vídeo para a gente no celular. Eu em cima da cama no CTI e 8 pessoas à minha volta para me pronar. Porque os meus pulmões estavam muito tomados de secreção, ele colava. Então eu tinha que ser virado de 40 em 40 minutos para o pulmão descolar e o ar ventilar. E 160 quilos, irmão, quem quer fazer isso? Quem quer levantar? E chegou um momento que os profissionais estavam cansados, isso a doutora Raquel contando. E ela começava a gritar dentro do CTI. Ela falava assim: eu sou gorda. Se fosse eu, vocês iam me deixar morrer? Levantem daí agora, vem aqui para a gente pronar eles. Essa doutora foi em canal de Deus também, para salvar a minha vida. E as pessoas vinham e iam me pronando de 40 em 40 minutos. E ela contando com os olhos cheios d'água. E ela falou: e outra coisa, Paulo, você teve uma parada cardíaca de 6 minutos. E eu fui te ressuscitar. Naquele dia, estava você e a Alessandra, essa menina que está no vídeo, entubados em coma. Todo o restante dos pacientes do CTI estavam mortos. Morreram todos os pacientes, menos vocês dois. E você tendo uma parada cardíaca. Eu te ressuscitando. Essa paciente ao seu lado, em coma, entubada, acordou. Levantou os braços e começou a orar. E ela orava: Espírito da morte, em nome de Jesus, você não vai levar ele, pode sair daqui. E a doutora falava que olhava para ela e falava: maluca, cala a boca, ele está morrendo. E a mulher ali orando, intercedendo. Entubada.
Isso a doutora chorando, contando pra gente. E nesse momento, quem passa do banho? E aí A intercessora. ela diz que eu ressuscitei. E a Alessandra entrou em coma novamente. E aí ela olha para a porta e fala: foi aquela maluca lá, ó. A menina estava passando na porta do meu quarto, entrou, tirou essa foto com a gente. Então essa doutora foi um canal de Deus. Aleluia. O próprio Espírito Santo, eu creio, veio ali através da Alessandra para interceder pela minha vida. E eu fiquei alguns dias no quarto. Eu tive um problema de constipação, irmão, foi muita coisa. Um problema de... o tempo. Um problema de constipação. E, certo momento, eu tomei um remédio para defecar, consegui ir ao banheiro, urinei muito de lado, vazou pela fralda, molhou a minha cama inteira. E o técnico que passava por mim... 8 horas, 9 horas. O técnico que passava, eu chamei, ele ia cuidar de mim. E ele falou: em 2 minutos eu volto para te trocar. Falei, tá bom. Eram 2 horas da manhã e eu ainda estava lá, todo sujo e molhado. E ali eu comecei a murmurar. Falei, é brincadeira, depois de tudo que eu passei, eu estou aqui todo sujo, todo molhado. O cara falou que ia voltar para me trocar e não voltou. E o quarto dava assim, eu via pela janela as árvores, um pedaço do céu. E aí o Senhor falou assim para mim: filho, depois de tudo que você passou, o que é algumas horas sujo e molhado? E eu falei, Senhor, me perdoa. E eu comecei a chorar e pedir perdão a Deus. Logo o rapaz chegou, cuidou de mim como se fosse um filho dele. Eu tive alta. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu não conseguia me virar na cama, porque eu não tinha forças. Eu tive que ser carregado para dentro do meu lar. E fiquei em casa há 50 dias. Mais ou menos no 20º, eu descobri uma infecção urinária. Tomei 10 dias de antibióticos fortíssimos e não fez efeito. E quando voltei no médico, ele pediu um exame específico de cultura, o nome, urina com cultura. E o que aconteceu? Apontou uma bactéria hospitalar multiresistente, que não tinha antibióticos por vias orais e nem que vendesse em farmácia que tratasse a bactéria. E nas vésperas dos Dias dos Pais, eu fui internado novamente, no mesmo hospital. E aí falaram para mim, você vai ficar nessa cadeira, porque não tem leito. E pode demorar de 2 a 3 dias para liberar uma poltrona. Para a honra e glória do Senhor, eu fiquei 6 horas e liberou uma poltrona. Não era boa, mas era melhor que a cadeira. E muitos antibióticos, e todas as manhãs era assim, trocava o plantão, o médico chegava, olhava meus exames, vinham até mim e falava assim, bom dia, Paulo. Eu falava, bom dia, doutor. E ele falava, eu vou correr por causa do horário, gente. As notícias são as piores, o medicamento não faz efeito. E trocava o medicamento, no dia seguinte era a mesma coisa. A mesma coisa. Irmãos, eu confesso que em momentos eu perdi a fé. Eu achei que eu ia morrer. Até o dia que combinaram 2 medicamentos mais fortes que existem de antibiótico. Eu fiquei num momento que começou a entrar na minha veia, eu fiquei tonto, eu fiquei todo dormente, eu não conseguia mais ficar de pé, mas aquele medicamento começou a fazer efeito. E eu fui transferido para o quarto. E com 7 dias após, tiraram o medicamento, e 3 dias sem o medicamento, e com a minha alta programada, no dia da alta, o médico olha o exame de sangue e fala, não posso te dar alta. A sua creatinina está 3,7. Teu rim está parando de novo. Eu falei, eu não acredito nisso. E comecei a beber muita água, 3 bolsas de soro por dia. No dia seguinte, a creatinina caiu para 3,6. No outro dia, caiu para 3,5. No outro, 3,4, ele me deu alta. Marcou
uma revisão para 7 dias, coisa que não é normal, porque você tem que entrar na fila do Cisreg. Mas ele fez isso por mim. E aí a creatinina estava 2,6. E quando eu cheguei em casa, eu continuei sentindo um incômodo a urinar. E eu tinha um medo terrível de ser a bactéria voltando. Eu tinha muito medo. No sábado nós fomos num culto prestigiar uma amiga e a apóstola estava orando na hora da oração. Ela falou assim para mim: até quando vais duvidar? Depois de tudo que eu te fiz, você ainda tem dúvida? Eu entendi. E ontem eu peguei um exame de urina. Nós pegamos. E eu fiquei muito feliz porque estava escrito lá: negativo para bactéria. Irmãos, eu ia finalizar lendo uma palavra aqui, uma passagem de Naamã, mas o horário está muito apertado. Acho que quase todos aqui devem conhecer a história de Naamã. Então eu só vou encurtar, só 1 minuto, pastores. Naamã, ele foi curado. Mas a pergunta que eu faço: Naamã era servo do Deus Altíssimo? Naamã tinha fé para ser curado? Então por que Naamã foi curado? A fé que curou Naamã foi a fé da menina. A ousadia dela de confiar no Deus e mandar Naamã ir até o profeta. Que ela sabia o que Deus faria. Irmãos, Deus me deu essa passagem e falou: eu te curei. Não pela sua fé, mas pela fé daqueles que oraram por você. Irmãos, vocês fazem parte dessa história. Essa igreja faz parte dessa história. Essa igreja orou por mim. O Senhor ouviu o clamor de cada um de vocês. E eu sou grato a Deus por isso. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Aplaudam o Senhor o mais alto que vocês puderem. Oh, Espírito Santo de Deus! Oh, Ramanás! Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus! Oh, Ramanás! Cantarabassi! Oh, Ramás! Oh, Ramanás! Oh, não importa diagnóstico, não importa o tempo. Foram 8 dias desenganado, 8 dias desenganado, 16 entubado, 22 com rim paralisado. Muitas coisas aconteceram. Ele volta para casa, depois retorna. Satanás tenta colocar dúvida, mas o Deus Altíssimo, a igreja continuava de joelho, orando e acreditando que todo vírus da Covid, que toda depressão, que toda incredulidade caia por terra. Oh, Ramanassi, que toda porta fechada contra a igreja não prevalecerá. Diagnóstico da terra não pode falar mais alto do que o dos céus. Oh, não viemos para anular a ciência. Não viemos para anular a ciência. Porque Deus deu o dom. Deus deu a sabedoria. Mas Ele continua sendo grande, poderoso, eterno, príncipe da paz. Ele é o grande eu sou. Eu cheguei nessa campanha. A campanha da família. Eu vinha com aliança. Eu cheguei aqui no 2º dia da campanha, eu fiz questão de tirar foto, porque eu sabia que aquele que começou é fiel para terminar. Chegando aqui, o pastor Carlos falou algo tremendo. E hoje ele repetiu: amados, se o Senhor te colocou de frente, eu posso interceder, as irmãs podem interceder, mas a batalha quem carrega ela é você. Quem está na frente dela é você. Quem dirige ela é você. Romanas. Homens e mulheres vão se levantar, mas se Deus colocou você à frente, Ele acredita, Ele crê. Gideão, o Senhor nunca precisou de multidões, mas o 300 resolveu a luta, e resolveu e ganhou a batalha. Nós somos gratos a essa igreja, nós agradecemos. Eu vim nessa campanha, eu vinha toda quarta-feira com a aliança, e eu falei: pastor, eu vou entrar.
Eu vou entrar com meu marido por essas portas. É verdade. E essa semana foi a semana mais difícil. Foi o 8º dia. Meu Deus. O dia do desengano. Jesus. Satanás falou assim: você vai? Espera a semana que vem. Eu falei: eu vou. Eu vou. Esse caderninho aqui eu comprei para anotar dívidas, mas eu não sabia de nada. Esse caderninho aqui tem todas as anotações de todos os telefonemas terríveis, mas eu decidi fazer ele o caderno de milagre. Hoje está nas suas mãos o caderno. Qual é a posição que você vai tomar? Vai ser de milagre ou vai ser de derrota? Oh, Ramanassi! Coloca os seus joelhos no chão, mas levanta a sua cabeça, porque Deus continua fazendo maravilhas e nós estamos aqui. Quero agradecer ao pastor Carlos, a Karine. Quero agradecer a todos vocês. Nós somos gratos demais ao Senhor e a vocês. Perdão pelo tempo. Obrigado, irmãos. Paulo, irmão Paulo, fica aqui. Fica aí vocês dois. Eu quero só te fazer uma pergunta, para despertar muitos crentes aí distraídos. Antes de tudo isso que você viveu, você tinha essa intimidade com Deus? Eu já tive, mas devido ao trabalho eu já estava me esfriando bastante. Eu já não ia mais à igreja como ia por causa do trabalho. Eu achava que eu precisava de muito dinheiro para ser feliz. Se envolveu com muitos outros afazeres, né? E a minha felicidade hoje, pastor, é sentar no sofá, abraçar minha esposa, comer uma pipoca vendo uma televisão. Tá Não há vendo? nada mais importante que isso. Tá vendo? Irmãos, o que nós podemos dizer depois de tudo isso aí? Que o pastor Mário está doido ali para entregar a mensagem que Deus colocou no coração dele. Eu vou cantar essa mensagem porque essa é uma mensagem de vida, tá bom? Enquanto eu vou cantar aqui uma estrofezinha do hino aqui, eu queria que você contribuísse com as nossas ofertas aí para nos ajudar aí nas despesas da obra de Deus aqui nesse lugar. Amanda, me ajuda aí. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Canta comigo, igreja. Levarei eu também minha cruz. Uma coroa trocar. Desde a glória. Desde a glória do céu. Quem? O Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante. É Ele que faz todas as coisas, irmão. Essa cruz é pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, oh glória!